Boa noite. Ver se a Cris entrar aqui para chamá-la. Já está entrando. Oi, Cris. Oi, Bia. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Que bom ter você aqui. Obrigada. É um prazer. Eu que agradeço. Fiquei pensando, né, hoje um pouquinho antes agora. Faz muito tempo que eu não te vejo, mas a gente se fala com alguma frequência. E eu acho que é uma mistura de honra de te receber, de orgulho de você ter sido minha professora, que foi meu começo aí, que marcou de uma forma linda. E às vezes, quando eu falo de você, o pessoal fala, cubana! Eu falo, é a Cris. Então a gente, tanto o pessoal do Mackenzie, quanto às vezes alguém que eu não conheço, mas que tenha feito Mackenzie, tá um monte de gente aqui, Cris maravilhosa, te elogiando, e eu vou dizer a mesma Obrigada. coisa. Muito obrigada, Bia. Acho que é um super prazer estar aqui contigo hoje, com muita saudade, né? Faz tempo que a gente não se vê presencialmente, né? E é Sim. muito legal. E assim, a honra é toda minha, né? A oportunidade de ter te dado aula, ter acompanhado a tua formação. Isso é muito gratificante. Te ver hoje, né? É muito bom mesmo. Que bom, eu fico super feliz e vou guardar esse momento aqui. Eu tenho tido o prazer de receber pessoas queridas e guardar esses momentos para eu rever futuramente. Tem esse privilégio, né? Da gente guardar. Então vamos lá, a gente hoje está aqui recebendo a Maria Cristina Teixeira. Eu falei cubana porque a gente na faculdade a chama assim, Cris, a cubana, com muito carinho, com muito amor mesmo. E a gente tem uma paixão pelas suas aulas muito grande, porque marca quem foi e quem é seu aluno. E aí a gente vai hoje falar aqui, né? O tema da nossa live, dificuldades emocionais e comportamentais como preditores de problemas de saúde mental na infância e adolescência, o que pais e profissionais precisam saber. Então a Cris aí é uma referência para a gente, eu vou falar um pouquinho, vou apresentá-la. A Cris é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, em graduação em psicologia pela Universidade de Havana, em 1988, mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em saúde pela Federal de Santa Catarina também. Informações atuais, a Cris atualmente é coordenadora geral da pós-graduação Estrito Centro da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu tive aula, foi no Mackenzie, na minha graduação, na faculdade. Coordenadora do programa de pós-graduação em distúrbios de desenvolvimento, do Centro de Ciências Biológicas também no Mackenzie, gestão de 2012 a 2016, presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos de Psicologia, de 2014 a 2016, editora da revista Teoria e Prática, gestão de 2002 a 2012, dentre tantas outras coisas, e vou te dar o espaço, Cris, para complementar algo que você queira falar sobre sua trajetória. Obrigada, Bia. Eu acho que o mais importante, né, nessa trajetória toda, para qualquer psicólogo, né, é a dedicação que a gente tem para cuidar da saúde mental das nossas populações salvos. Eu acho que, independentemente do currículo, do que publicamos, né, e da nossa atuação mesmo, né, como professor, eu acho que o mais importante é estar aqui hoje, né, para passar um pouco dessa experiência nossa, né, com crianças e adolescentes neste importante tema que são os problemas emocionais, comportamentais ou dificuldades, né, comportamentais e emocionais, né. Eu trabalho no Mackenzie, né, como você falou, atualmente eu sou professora tanto do curso de psicologia como do programa, né, de distúrbios do desenvolvimento, né, que é um programa que tem uma assim, uma linha muito clara, né, para trabalhar com todos os transtornos do neurodesenvolvimento praticamente, e trabalhamos também com crianças, né, que têm aqueles marcos esperados de desenvolvimento, que a gente chama de desenvolvimento neurotípico. Eu acho que isso é mais importante, e eu acho que o tema, né, é muito convidativo e oportuno hoje, né, justamente, né, no momento em que estamos vivendo, né.
com praticamente 1 ano e meio, com uma série de restrições, isolamento social, falta de estimulação escolar, transposição de rotinas, né, das casas, né, para das escolas para as casas, né, ou inclusive de centros de trabalho para os ambientes familiares, e aí entram os pais. E aí a gente tem uma série de fatores que eles não são mais protetivos hoje, né? São fatores de risco para nós perceber, e já tem estudo mostrando isso, o aumento, né, da prevalência de dificuldades emocionais e comportamentais da população infanto-juvenil, independentemente da idade. Então, o Brasil não está isento disso. Provavelmente nós não tenhamos tanta publicação quanto outros países, mas já temos. Já temos. Então, eu acho que a proposta do tema é bem oportuno. E é interessante, né, Cris, assim, porque se a gente já fala, antes da pandemia, muitas vezes da dificuldade de observação dos pais, de sinais de alerta e às vezes da formação dos profissionais para né, estar atento a que é um sinal de risco, e aí você mesmo falou, né, o que era antes olhar como preventivo, agora é um sinal de risco, e aí também os adultos, né, em torno dessas crianças estão estressados, estão com mais dificuldade ainda de olhar o que é um sinal importante de alerta. Então, o nosso intuito aqui é tentar trazer mais consciência, informação e conhecimento sobre essa observação, sobre esse olhar do que é um sinal de risco agora para essas crianças. E você falou, né, que a gente cuida e faz com muito amor e carinho mesmo, a gente se dedica muito para essas famílias e para o que a gente faz. Uhum. Pode falar. Sim, sim, eu acho, Bia, que é um contexto bem complexo, né? Porque quando nós pensamos em dificuldade emocional e comportamental, sempre a gente tem que pensar, né? Como é que eu identifico no meu filho, eu como pai, ou eu como professor, né, de sala de aula, embora os professores hoje estão mais afastados, né, do contexto escolar propriamente dito. Como é que eu identifico que a alteração de comportamento, ou o próprio comportamento que essa criança está emitindo e mostrando para mim, é um comportamento que é esperado para a idade, que é esperado inclusive para o nível de desenvolvimento dela, ou é um comportamento em que eu já posso ligar, né, o sinal de atenção? E aí, geralmente, quando você vê uma configuração familiar em que os pais têm mais de um filho, aí entra o padrão comparação, né? Eu vou comparar meu filho mais novo, né, com o filho mais velho, mas essa comparação nem sempre é uma comparação, diríamos assim, proveitosa. Às vezes você pode ter o filho mais novo menos comprometido do que o mais velho, né? E aí você vai, né, subestimar uma série de alterações que essa criança mais nova pode ter, ou o contrário. Eu tenho uma criança mais velha que não é nada comprometida, funcionamento adaptativo ok, na escola não tem dificuldades escolares, porém eu tenho uma criança mais nova que tem dificuldade, então pode ser até que eu sobreestime, né, o que está acontecendo com meu filho. Qual é a moral da história aí? E nós achamos, né, que aí sim precisamos de treinos parentais. Assim como a gente precisa de capacitações, né, ou de formações no contexto escolar. Quais são esses indicadores de alteração de comportamento com os quais eu me tenho que eu como profissional, ou eu como pai, ou como professor, preciso me preocupar? A primeira questão é o comportamento tal e como ele se manifesta, né? Que isso é muito importante, né? Muitas vezes a gente vai pela a avaliação e a interpretação do comportamento e esquece o mais importante, que como é que essa criança está agindo, se comportando. Ela está agitada, ela, por exemplo, numa sala de aula, dá respostas muito confusas, né? Bem diferente do que o professor está perguntando. É uma criança, por exemplo, que reluta em se envolver em tarefas que exijam algum tipo de esforço mental. É uma criança retraída demais. É uma criança que se isola do grupo, não procura interação social, não responde adequadamente à interação social, o que já não é mais esperado para a idade. E aí você tem marcos esperados de desenvolvimento. Agora, qual o problema? Quando uma criança tem alguma dessas dificuldades, é ideal que o pai comece a avaliar, nós chamamos isso com um termo técnico de linha de base, né? Ou seja, como é que meu filho hoje, né? Como é que meu filho daqui a um mês
tá? Por que que ele não muda? Ou por que ele mudou tão bruscamente que se agora ele não tinha, por exemplo, chilique, agora eu consigo quantificar 5, 6 chiliques por dia. Crises emocionais, explosões emocionais. Isso não é esperado. Na medida em que a criança, por exemplo, cresce, você espera que ela aprenda a pedir, aprenda, inclusive, a justificar o que ela quer, aprenda, inclusive, a negociar com os pais, a depender do contexto. E se ela substitui, por exemplo, esse comportamento que são esperados para a idade por uma explosão emocional, os pais têm que perceber que isso, se não acontecia antes, vale a pena prestar atenção. Então, o que que acontece? Quando você fala de queixas emocionais e comportamentais, o ideal é que os pais deem exemplo concreto e pensem em exemplos concretos de quais são esses problemas de comportamento que estão interferindo em que a criança se dê bem com pares, ou seja, qual é a qualidade do relacionamento que ela tem com o irmão, com irmã, com um amigo ou colega da escola, com um amigo do prédio, até inclusive com os próprios adultos. Esse é um indicador de socialização que é fundamental. Aí, de outro lado, você pode perceber, bom, tudo bem, socialização é um domínio importante. E a parte prática? Como é que está o repertório comportamental dele, que a criança nem é capaz de executar atividades da vida prática que já são esperadas para a idade? E aí, muitas vezes, qual é o grande problema? Que os pais começam a esperar e aguardar. Vai passar, é temporário, mas eles percebem que não é. A criança tem 1 semana, 2 semanas, às vezes meses. E aí, a porta de entrada tem que ser um profissional da saúde. Pode ser o próprio pediatra, pode ser a procura espontânea dos pais por um atendimento, por uma avaliação psicológica. Mas o importante é não esperar a que naturalmente isso possa, né, ser resolvido. Porque às vezes a configuração do problema faz com que a criança tenha um fenômeno que nós damos muita atenção, que é diríamos assim, a co-ocorrência, né? Ou seja, a concomitância de diferentes tipos de problemas de comportamento. E aí, muitas vezes, eles podem ser até indicadores de problemas de saúde mental. Por isso é que nós enfatizamos tanto. Os pais têm que ser observadores acurados o tempo inteiro do filho. O professor, a mesma coisa em sala de aula. Nós sabemos que o professor não é psicólogo, mas, muitas vezes, problemas de comportamento interferem no aproveitamento escolar. Então, o professor também é um agente importantíssimo de comunicação para o pai que tem alguma coisa que não está funcionando, né, adequadamente com a criança. Perfeito, Cris. Eu fiquei pensando aqui, né, em outras palavras, você falou sobre comparar esta criança com ela mesma, né? Então, à medida que o tempo passa, eu comparo para ver se o desenvolvimento do repertório mudou, se adquiriu comportamento novo, se aquela característica deixou de existir. E aí eu queria trazer algo que eu acho extremamente importante, que é conscientizar os pais de o que são marcos de desenvolvimento, o que se espera que essas crianças já estejam com comportamentos aí desenvolvidos em certa idade para cada estágio e fase de primeira infância e segunda infância, e eu acredito que a falta destas informações faz com que os pais aumente essa comparação entre os irmãos e com outras crianças, e aí, ao invés deles serem pais, que eu digo isso no consultório, e eu acho que de alguma maneira conscientizo os pais, eles são diferentes pais, porque eles têm filhos diferentes, com temperamento diferente, com constituições diferentes. Então, eu acho que de alguma maneira eu estou falando o que você já falou em outras palavras, que eu acho que a dificuldade dessa comparação da criança com ela mesma vem aí também de questões culturais, a falta de conhecimento sobre os marcos e o que se espera que a criança já saiba, e aí tem uma negligência, e eu chamaria até de simplista, complexos desenvolvimentos, situações de aprendizagem, processo de aprendizagem das crianças, que são extremamente complexos, e aí, porque é criança, tem um olhar muito simplista, que é o que você falou, já vai acontecer, daqui a pouco já, e aí passou 1 ano, passou 2, passou 3, e nada mudou ali, né? De fato, Bia, essa observação é bem interessante. Por que comparar ela com ela mesma? Porque justamente
É uma visão diferente do profissional da saúde mental. Quando a gente recebe uma criança no consultório, claro que nos interessa comparar ela com ela mesma e a anamnese é feita, né? Aliás, não só a anamnese, a gente utiliza a combinação de diferentes instrumentos de avaliação, que vai desde anamnese, observação, utilização de instrumentos padronizados para a população brasileira, de acordo, né, com a população brasileira. Mas essa é uma parte que o psicólogo faz. Porque para nós se interessa ver essa criança comparada com uma norma. Agora, cabe ao pai, aliás, o pai não é um profissional. Então, o mínimo que sim ele pode fazer é ver como essa criança está evoluindo e ela ver se realmente, se os problemas que essa criança está tendo, seja problemas de sociabilidade, problemas de retraimento. Por exemplo, criança que tem muitas queixas, que a gente chama de queixas somáticas, né? Ou queixas mais biológicas, né? Mas que o pai requer, por exemplo, um atendimento pediátrico e o pediatra fala, não tem nada físico, o problema é emocional. Então, são crianças queixosas, dores, né? O tempo inteiro tem dor de cabeça, tem dor de barriga. Isso não é esperado. Se a saúde física está preservada, você tem que ligar o sinal de alerta. Então, esse é um outro problema. Criança, por exemplo, que tem dificuldade para prestar atenção, crianças que são muito agitadas demais, crianças oposicionistas, desafiadoras, seja com uma regrinha em casa muito simples até, inclusive com regras e combinados no contexto escolar, que é muito mais sério. Criança que tem, por exemplo, problema para seguir uma regra, não só para desafiá-la, como também se subordinar, né? Ou ajustar o comportamento a uma determinada regra. E, em última instância, crianças que têm até comportamento agressivo, agressividade física, verbal. São pequenos indicadores, mas quando você coloca isso, né, em nomes, você pode fazer praticamente um screening de como é que está meu filho, né? Por que tudo isso que eu estou vendo no meu filho, quando ele está, por exemplo, que convida um amiguinho em casa, ou ele briga com ele o tempo inteiro, ou ele se isola dele, então tem uma brincadeira em paralelo, meu filho de repente tem 6, 7 anos, não é esperado uma brincadeira em paralelo, cada um, né, brincando sozinho. E aí tem mais, né? Muitos indicadores de problemas emocionais e comportamentais na infância podem ser excelentes sinais para, inclusive, a gente pensar em transtornos do neurodesenvolvimento. Então, tamanha importância é isso, porque nós estamos olhando aqui a saúde mental global, como um todo. Mas, às vezes, esses problemas podem apontar de que haveria necessidade de que um especialista também avaliasse a questão de transtorno do neurodesenvolvimento. E aí tem uma coisa importante, né, que você falou agora, Bia, que eu vou agora transpor um pouco, não só para crianças que têm marcos esperados de desenvolvimento cognitivo, né, normais, as crianças chamadas neurotípicas. Uma crença, né, que eu tenho ouvido frequentemente, sobretudo em consultório, por exemplo, com relação ao desenvolvimento atípico. Criança que tem TEA, autismo, né? Criança que tem deficiência intelectual, que tem muita alteração de comportamento. E eu já ouvi de muitos pais e professores, claro, tudo isso é porque ela tem TEA, tudo isso é porque ela tem DI. Na hora eu já respondo, não. A gente não pode atribuir a um transtorno todas as dificuldades emocionais e comportamentais que uma criança tem. Porque, às vezes, muitas dessas dificuldades emocionais e comportamentais são por fatores ambientais, de manejo, de parentalidade inadequada, de falta de estimulação na escola, de uma criança que tem déficits enormes em socialização. E eu posso trabalhar com isso no ambiente, seja ambiente familiar e escolar. Então, quando a gente pensa tanto a criança com desenvolvimento neurotípico como a criança que tem transtornos mais graves, né, como DI, TEA, eu tenho que pensar nessa hipótese. Por isso a questão de o quanto eu tenho que estar vigilante, né, com relação a isso. E aí eu fico pensando, sim, pode falar. Já vou pensar, falar uma outra ideia que eu acho que é importante para os pais também. Tá, eu ia só pontuar aqui, né, Cris, que em outras palavras você falou das dificuldades emocionais, e aí a gente está falando, né, pensando aí em profissionais da saúde, de comportamentos que a gente chama internalizantes, das dificuldades comportamentais e que a gente chama de externalizantes. E aí você está abrindo o leque aí para esses pais olharem, e aí quando você diz
a atribuição a todas as dificuldades da criança, a questão de uma psicopatologia e de um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está excluindo toda a parte de uma ontogênese, de uma explicação da relação desse organismo com o ambiente dele. Então, quando a gente fala da observação comportamental, a gente está falando de olhar para como essa criança está funcionando, em como este organismo está recebendo desse ambiente, então, essa predisposição que esse organismo apresenta e como esse ambiente está cuidando desses sintomas, né? Que é isso, esse ambiente pode melhorar características, sintomas que está sendo atribuído simplesmente a uma questão de um diagnóstico. Uhum. Então, só... E isso é muito sério, né? Porque eu penso assim, quando isso acontece, você paralisia qualquer possibilidade de intervenção. E a gente sabe o quão importante é não a intervenção remediativa. A intervenção preventiva é muito melhor. Então, ambientes controlados, sistematicamente organizados, crianças que tenham estimulações adequadas, parêntese, baseadas em evidência científica, isso é importantíssimo. Então, a mim não me garante que a criança vai ficar boa porque eu tenho qualquer intervenção. Eu preciso ter uma intervenção que já foi testada e, para isso, a literatura é vasta. Tendo tudo isso, eu consigo rapidamente perceber o que está errado no ambiente. O que está errado ou por falta de estimulação ou por excesso, uma estimulação que se torna aversiva. Não é infrequente você ver, muitas vezes, você falou agora de problemas externalizantes e internalizantes, que é uma das terminologias, eu acho que mais interessantes e que mais contribuições científicas têm trazido, né? A psicopatologia na infância e adolescência, ao entendimento, né, do que pode ser uma dificuldade, do que não é uma dificuldade emocional e comportamental. É uma tipologia assim, bem já relativamente antiga, né, dentro da saúde mental. Achenbach e Rescorla, né, foram diríamos assim, os pioneiros dessa nomenclatura. E como a própria palavra indica, por trás de tudo isso, você tem uma abordagem que nós chamamos de abordagem dimensional dos problemas emocionais e comportamentais. É como se ele funcionasse num contínuo. Por isso que nós falamos da co-ocorrência de problema. Agora, é um contínuo muito interessante. O que seria um problema internalizante e um problema externalizante? A definição é bem interessante. Inter, porque, na realidade, quem é mais afetado pelo problema é a própria criança, é o próprio adolescente ou o próprio adulto, né? Estamos agora focando em população infanto-juvenil, mas dá para estender, né, para qualquer idade. Sim. Então, obviamente que quando eu tenho esse problema, tá? Quem mais afeta sou eu. Por quê? Porque provavelmente as minhas queixas, como são medo excessivo, tristeza, retraimento, isolamento, pode chegar inclusive a ter ideações, né, de morte ou até ideações suicidas. Eu posso, por exemplo, ter comportamento como roer as unhas, né, cutucar a pele excessivamente. Nem sempre esse comportamento afeta ao outro que convive comigo. Né? Me afeta muito mais. Já a categoria externalizante ou a dimensão externalizante, ela aponta justamente a esse tipo de problema que realmente quem convive com a pessoa é muito afetado. E aí entra o quê? Agressividade, desafio, oposição, quebrar regras, etc. Mas qual é a recomendação da abordagem? Se você tem uma criança que chega a você na clínica em que os pais dão uma ênfase muito grande à dificuldade internalizante, não hesite em também avaliar o externalizante. Geralmente, eles concorrem. Você não pode só fazer uma avaliação estreita baseada na queixa inicial. O ideal é você fazer uma varredura. Seja observando, seja uma boa anamnese, seja aplicando instrumento, porque geralmente você vai ver que também tem outros problemas. Cris, eu vou acrescentar aí o que eu vejo com alguma frequência no consultório, obviamente não são em todos os casos, mas o externalizante, que é o que você falou, né, do incômodo do outro, chama mais a atenção dos pais do que o internalizante, obviamente, né? E muitas vezes eu faço um movimento assim, né? Qual é a queixa? E os pais trazem. Então, aí os pais trazem uma questão do olhar assim, o que é difícil é esta criança não me ouvir.
E aí, quando você faz um movimento, o que é difícil para você enquanto ser pai, né? Na sua existência como pai, o que você se vê como o que eu posso, o que eu preciso de ajuda? E aí a resposta continua a mesma. O problema é que aquela criança não me escuta. Porque tá com esse olhar muito focado pro que né, o problema meu, o que me incomoda. E que é o que você, exatamente o que você tá trazendo, né? Sim, porque o pai se centra muito em quanto minha parentalidade tem sucesso ou não. O quanto eu tenho controle. Não é isso. Não é sobre Geralmente isso. não é o mais importante, não é o mais importante. Agora, detrás de tudo isso, aí é que vem o problema, né? Muitos pais acabam desenvolvendo estilos, né, educativos ou práticas parentais muito mais autoritárias do que autoritativas, né? Sim. Ou se torna negligente, que também é ruim, né? Ou passam para a superproteção, que são tudo práticas negativas, né? E Uma aí, então, permissividade, que aí então pode tudo, né? Excessiva. Ou a inconstância, né? Horas você tem uma Intermitente. parentalidade muito permissiva, horas você parte para o autoritário mesmo, a depender do contexto, né? Sobretudo se você está num contexto social em que outros estão te observando. E aí, na realidade, a autorregulação da criança fica absolutamente comprometida. O que eu tenho que fazer agora? Como que eu devo me comportar? Né? Esse que é um grande problema. E aí, a mesma coisa acontece em contexto escolar. A gente está falando de pais, mas esse tipo de treino, os professores também precisam. Porque essa criança fica meio, né? Meio período na escola, meio período em casa. A gente não tem escola, muito poucas escolas no Brasil são período integral. E aí você recebe a criança na escola com uma bagagem familiar e vice-versa. Então, isso é muito complicado. Já, inclusive, tem vários estudos mostrando que quando as crianças estão muito comprometidas do ponto de vista emocional e comportamental, geralmente o relato que os pais, professores dão sobre essa criança, eles são também muito variados, porque a criança não tem um padrão regular de comportamento. Já tu espera discordância. Normal ter discordância, porque uma criança em casa é uma, na escola é outra, no shopping é outra, etc. Mas quando o comprometimento emocional e comportamental é muito elevado, com certeza, você vê que tem os manejos mais diversos dessa criança nos diferentes contextos. Então, aí, obviamente, a queixa comportamental só aumenta. Só aumenta. Ô, Cris, fala um pouquinho, você até citou, né, dessa abordagem dimensional, né, falando aí do DSM para conhecimento nosso mesmo, né, para a gente aprender. Sim. O DSM-5, né, quando foi publicado, ele trouxe uma contribuição bem interessante e justamente foi por conta, né, da importância e o reconhecimento baseado em evidências científicas, né, de como problemas de comportamento podem ser, de alguma maneira, divididos, né, mas dentro dessa dimensão de contínuo, né, a ponto que você tem um capítulo inteiro no DSM-5, nas primeiras páginas de apresentação do manual, de que muitos transtornos psiquiátricos, eles adotam, né, esse cunho internalizante ou externalizante. E então isso a gente não vê só pensando, por exemplo, na abordagem. Eu sempre penso, né, em Thomas Ackenbach, sem dúvida nenhuma, porque detrás de toda essa teoria, inclusive a gente tem uma metodologia de avaliação baseada em múltiplos informantes, que hoje é padrão ouro em nível internacional, não estou falando dos Estados Unidos, estou falando em nível internacional. Mas o que acontece? O DSM-5 hoje, quando se refere a muitos transtornos psiquiátricos, ele dá esse cunho. Transtornos predominantemente externalizantes e transtornos, né, em que a predominância é internalizante, como, por exemplo, os transtornos depressivos, né? Alguns transtornos compartilham, né, ambas as dimensões, exter e internalizantes, e isso você vê frequentemente até na própria configuração de um transtorno depressivo durante a infância e adolescência, em que você vê que a criança, além de estar retraída, além de estar triste, além da criança ter ideias de morte, de se socializar com dificuldades, se mostrar desmotivada, dificuldades atencionais, ela também pode estar agressiva, ríspida nos relacionamentos sociais, ela inclusive pode ter não só agressividade verbal como física também, e aí você vê a combinação.
Então, o DSM-5, ele veio de uma maneira muito positiva incorporar esse arcabouço teórico, né, muito bem aceito e baseado em evidências científicas, dentro da própria abordagem dos transtornos psiquiátricos, tanto na infância, na adolescência, como na idade adulta. E é interessante porque você fala de olhar para o externalizante e para o internalizante, a dimensão estar aí, né? Nesse campo, digamos assim. Não sei se estou me referindo corretamente, mas eu compreendo dessa maneira. E você citou, Cris, assim, a questão da importância dos professores saber olhar para o desenvolvimento e olhar para essa criança. E aí eu queria até trazer um pouco também, como psicóloga, em geral, terapeutas que são terapeutas infantis, para mim é bastante comum. Eu não atendo criança menor do que 7 anos, ou do que 5 anos, ou 4, 3, por uma dificuldade ali dessa comunicação. Então, em geral, até eles falam, porque a criança não é verbal, por exemplo, né? Ou tá ali num processo de aprendizagem ali verbal. E o quanto eu vou destacar aqui, que a gente, ao invés de dizer não atendo, é ir atrás das informações para como que eu vou ter habilidade, desenvolver repertório para eu atender e olhar para essa criança, porque eu recebo, sim, criança de 1 ano, de 1 ano e meio, de 2 anos, para fazer um trabalho com os pais, e aí a gente vai olhar essa criança, como é que eu vou estimular essa criança, e isso faz parte da observação comportamental e desses marcos de desenvolvimento. Então, acho que tanto para a psicologia quanto, né, falando aí também dos professores, infelizmente não terem essa formação também do olhar para o desenvolvimento e muito mais para o pedagógico, da gente conscientizar, trazer isso um pouco à tona, o tema, para, sim, a gente atende criança, a gente precisa conhecer também, né, os bebês, as crianças pequenas. Então... Olha, Bia, quem trabalha com a população infanto-juvenil, se você não pensar na primeira infância, tá, é muito difícil. Então, eu fico muito feliz quando ouço, né, que pais já procuram profissionais da saúde mental quando os filhos são muito pequenos ainda, inclusive bebês. Bebês têm alteração de comportamento também, Sim. porque eles também têm marcos esperados de desenvolvimento. Exato. E às vezes os bebês acabam executando um controle comportamental parental muito maior do que vice-versa, né? Que seria o esperado, né? E isso é muito ruim, porque você já vai configurando uma interação que depois ela se complica mais. E se complexifica mais porque as demandas mudam, porque a criança começa a frequentar outros ambientes que não vai ser aquela relação estreita, né? Mãe, pai, filho. E ele pode generalizar essas pequenas alterações de comportamento, né? Que ele foi aprendendo, né? Ao longo do desenvolvimento. Essa é a verdadeira intervenção preventiva. Seja uma criança com desenvolvimento neurotípico ou típico. Os pais precisam ser, sim, informados. O que deve ser feito? Que seria, sei lá, uma ação calorosa, compreensiva, interativa com meu filho, por exemplo? Como é que eu posso ser firme no estabelecimento de uma regra, de uma diretriz, por exemplo, de como meu filho deve se comportar sem ser autoritário, por exemplo? Como é que eu posso, por exemplo, vigiar ou monitorar meu filho sem eu me tornar uma pessoa inconveniente e superprotetiva, a ponto de não oportunizar independência, autonomia, de vez em quando errar, ou seja, ter consequências que nem todas são boas para o meu próprio comportamento? Isso faz parte de uma intervenção preventiva. Se você fizer isso desde o primeiro ano de vida, né? Hoje as maternidades dão muitos cursos, né, sobre o parto, como que a criança nasce, o que você tem que fazer para trocar uma fralda. Mas a gente precisa da outra parte. Como que eu vou cuidar do meu filho depois? Que não se reduz a alimentação e troca de fralda. E sim interação, colocar regras, né? Qual o tipo, por exemplo, de interação socioafetiva que eu tenho que fazer com meu filho, sem que ela se torne uma interação, diríamos assim, intrusiva com meu filho. Muitos pais até exageram, né?
nos contatos socioafetivos com os bebês, e isso se torna irritável, né? É uma fonte de irritação para o bebê. E tem outros, né? Que eu já ouvi também, você deve ter ouvido muito na clínica, né? Nasceu meu bebê, eu já tenho um filho mais velho. Agora toda a atenção tem que ser o mais velho, porque afinal das contas o outro só precisa, né, de ser bem alimentado, bem cuidado, mas aquelas necessidades básicas. Errado, totalmente errado. Por quê? Porque você acaba negligenciando um e dando uma atenção para o outro que provavelmente ele nem necessite, do jeito que você está imaginando, né? Porque você coloca uma autorregra e vai, né? Enfim, em função dessa autorregra. Então, a comunicação, a noção de autoridade, tudo isso pode ser parte de uma intervenção preventiva. Criança vai desenvolvendo, a sua atuação como psicólogo também se complexifica, porque as demandas são outras, as interações são outras. Eu tenho uma coisa que eu falo muito em aula, tá? Brasil tem um sistema de educação, você pode falar, nossa, Cris, falando isso agora, a educação é muito boa. Não, estamos com muito problema agora por conta da pandemia e eu acho que a live não é para isso, mas eu vou falar o que eu vejo do Sistema Nacional de Educação brasileiro. Se existisse uma política pública que nos permitisse, desde a educação infantil, fazer rastreamento de dificuldades emocionais e comportamentais nas escolas, e aí podem entrar como informantes os professores das crianças, Brasil teria uma fotografia quase perfeita, em primeiro lugar, de quais são as dificuldades. Segundo, se essas dificuldades podem ser sinais de problemas de saúde mental. Número 3, se esses sinais podem, inclusive, ser indicativos de transtornos do neurodesenvolvimento. E ainda mais, eu posso monitorar a saúde mental da população infanto-juvenil. Porque o Brasil tem instrumento, não estamos dizendo, oh, não tem instrumento, precisa trazer. Nós temos instrumento validado para a população brasileira. E aí, o que acontece? A escola poderia se tornar, né, a primeira porta de entrada para dizer para os pais, olha, a avaliação de seu filho este semestre acusou isto, de acordo com a percepção do professor de sala de aula, aquele regente da sala de aula. Agora, cabe ao pai, né, decidir se leva esse laudo, né, esse relatório para o pediatra ou vai direto a procurar um profissional da saúde mental, né, no SUS, na UBS, né, naquele lugar, né, ao qual ele tem acesso. Isso seria uma enorme economia de recurso público. Porque quando essas crianças ninguém monitora e elas chegam para nós com 7, 8, 9 anos, vocês sabem o quanto demora um atendimento psicoterápico, o custo de resposta do profissional, da criança, da família, da escola. Por quê? Porque o problema já é de longa data, né? Só que ninguém percebeu. Nem interniente, né? Tanto faz. E você sabe, Cris, assim, que o que você trouxe assim, é perfeito, e aí eu já estudei um tanto o quanto tem essa, inclusive, uma economia de recursos com relação a trabalhar na prevenção, ao invés de trabalhar na remediação, né, de cuidar do que já está acontecendo enquanto problema. E aí, o que eu vejo, eu tenho tido pais que me procuram com a criança bem pequenininha. E aí, o que acontece? Em geral, uma descrição assim... Ah, e o fulano falou, ou minha mãe falou, ou meu marido falou, ou a minha amiga falou que eu não deveria procurar ajuda, porque é muito cedo, porque ele é muito pequeno, porque então vem um peso cultural de não faça nada para prevenir, espera. E eu acho que esse é um problema também, né? E a gente vê muitas pesquisas. Eu estava vendo semana passada, retrasada, a pesquisa falando de trazendo ressonância do cérebro, né, do bebê e de intervenções de parentalidade do bebê de 3 a 6 meses, de 6 meses a 9 meses, que no primeiro ano de vida da criança já determina o estilo parental daqueles pais. E que você já pode ali prevenir e fazer um trabalho de mudança das práticas parentais. E esses pacientes que vêm para mim com as crianças tão pequenininhas, eu faço um trabalho e a gente vai fazendo intervenção, esses pais vêm de uma forma preventiva a cada 2 meses, cuidando. Então, você está falando de algo muito sério, muito importante, desse trabalho preventivo de acolher o que esses pais estão vendo como problema, ao invés de falar não é nada. Não, deixa para depois.
Uhum. E, Bia, esse é muito, essa colocação tua é bem bacana, por quê? Por que que eu coloquei a escola, né, como locus, né? Porque é a cobertura que a gente tem nacional, né? Sim. Eu, não, eu poderia dizer, Cristina, por que que você não usa os pediatras, né? Os pediatras fazem o monitoramento da saúde da criança desde que nasce. Não vão fazer. Por quê? Porque o pediatra, ele vai cuidar de outra parte da saúde da criança. E nós sabemos, às vezes, o quão difícil, inclusive, para o pediatra ter esse monitoramento, porque a gente sabe que em situações, em regiões muito carentes, os pais nem sempre têm esse acompanhamento com a periodicidade que é demandada de acordo com a idade da criança. Sim. Pais que têm nível de instrução muito baixo, nível socioeconômico muito baixo. Então, às vezes, eles vão ao pediatra a cada um tempo, em período de tempo tão prolongado, que você pula janelas de desenvolvimento muito grandes, em que os problemas já devem estar aí, mas ninguém nunca viu. Por isso é que eu opto pelo professor. Não é para sobrecarregar o professor. Eu acho que isso, inclusive, oportuniza que o professor tenha uma melhor atuação. E ele pode responder, ele fica muito tempo com a criança em sala de aula, com demandas diferentes. É um professor que, de vez em quando, pode ir até para o recreio da escola ou para o refeitório, a cantina, para ver como é que é essa criança em situação menos sistematizada, menos controlada, usando um termo aqui mais popular, né? Para nós, analistas do comportamento, controle é outra coisa, né? Então, este professor consegue dar para a gente essa percepção. Pode ser que seja uma percepção enviesada, porque é o único informando? Pode. Mas se o sinal apareceu, vamos dar encaminhamento. Por isso que é importante. Agora, o que a gente não pode... Brasil tem que pensar que o que não deve acontecer é que, para nós avaliar os padrões de funcionamento emocional e comportamental das crianças de uma forma nacional, dependemos de quem? Das academias, das universidades, dos grupos de pesquisa, né? Isso que eu acho o erro. Então, a academia tem que ir, né, até onde estão as crianças para fazer esse estudo, só que nunca vai ficar nacional, com cobertura nacional. Depende, né, da iniciativa da universidade e da vantagem de ter uma academia perto da região, né, onde essa criança mora. Tu falaste da questão, Bia, dos correlatos, né, diríamos assim, mais neurofisiológicos, né, e em associação com correlatos mais, com indicadores comportamentais. Nós, no Mackenzie, temos linhas de pesquisa, né, que mostram, né, associações, e tem uma professora no nosso programa, a professora Ana Osório, que ela tem uma linha de pesquisa de trabalho com bebês, ou seja, estou falando da primeira infância, em que ela tenta procurar, né, ou descobrir, né, justamente associações entre indicadores de atividade cerebral, tá, e indicadores comportamentais, por exemplo, de interação mãe-bebê, né, o tipo, por exemplo, de estilo parental que a mãe tem durante, né, as interações com o filho, seja em situação sem demanda nenhuma ou sobre alguma demanda de tarefas, e já tem resultados muito interessantes que são bem alinhados a linhas, né, de importantes universidades que também se preocupam com essa questão, porque é uma mão dupla, né? Você tem aí uma relação meio de mão dupla, né? Você estimula e você sabe que você potencializa, né, indicadores de funcionamento cerebral, tá, que depois facilitam que a criança tenha o desenvolvimento de outras habilidades e competências. E vice-versa, né? Cris, eu vou até dar um exemplo aqui de, por exemplo, né, o que é uma prática parental que pode me dar um sinal de um estilo parental, né, que predominante aí nessas práticas dos pais. Então, por exemplo, o estudo trazia isso, né? Uma criança que está ali começa a engatinhar para ir pegar um objeto. Esse pai faz o quê? Ele pega o objeto e traz até essa criança, ele deixa essa criança buscar esse objeto, essa criança começa a chorar muito. Esse pai pega essa criança e acolhe esse choro, esse pai deixa essa criança chorar. Então, aqui eu acho até importante trazer de uma forma mais prática, descritiva, tanto para entender o que é que se faz, né, para entender como prática parental, quanto para ajudar na observação.
né? Porque é esse tipo de coisa que a gente observa em termos dos comportamentos dos pais e também do que essa criança apresenta, que ela busca, né? Então, tanto para observar os pais quanto para observar o comportamento dessas crianças. Tá, essa parte de estratégias parentais, eu acho que é um campo muito rico e eu gosto muito dessa parte, né, dentro da psicologia, né? A gestão parental, né? Às vezes até dá para falar esse termo, né, tão pesado, né? Que a gente fala em outras áreas de administração e tudo mais, né? Mas o pai, o cuidador, seja lá quem está, né, cuidando dessa criança, o como ele adapta, né, a gestão parental às necessidades da criança, tentar corresponder não só com a necessidade da criança, até com o temperamento da criança, que é um construto meio esquecido na psicologia infantil hoje, nos currículos de formação em psicologia, que eu acho fundamental. O como os pais podem ser potencializadores, né, de estágios adequados do ponto de vista socioemocional, como podem não serlo, né? Ou seja, muito pelo contrário. Como é que o pai, por exemplo, potencializa comportamentos prosociais no filho, ou potencializa alteração de comportamento. Tudo isso entra na monitoria parental. E o exemplo que você colocou é bem bacana, Bia, porque ele está diretamente imbricado com o que a gente chama de regulação parental, a partir da necessidade da criança. Se eu tenho uma forte tendência a ter uma monitoria de superproteção ou até uma monitoria intrusiva, é capaz de eu sair correndo para pegar o brinquedo do meu filho para ele não chorar. Então, eu não potencializo, tá? Sei lá, coordenação motora, não potencializo, inclusive tirar, sei lá, algum móvel, né, da frente, se tem algum perigo para a criança. Ou vou até o brinquedo, né, e mostro para o pai alguma coisa chamativa do brinquedo. Eu estou desenvolvendo o comportamento, eu estou estimulando funções cognitivas, eu estou colocando minha regulação parental em função do contexto. Tudo isso é parentalidade. Agora, muitas vezes, a depender de como o pai faz isso, ele não potencializa padrões esperados ou normais de comportamento. Ele potencializa dificuldades emocionais e comportamentais. E aí, claro, quando você vê isso na literatura, né, a gente pensa, como é que o pai se comunica? Sei lá, como é que o pai expressa um sentimento para o filho? Eu posso expressar que eu estou desagradada, que eu não gostei. Eu posso expressar uma opinião. Eu posso dizer que legal. Eu posso demonstrar carinho. Mas também eu posso dizer, olha, isso está errado. Não é assim que foi o combinado. E tem uma questão importantíssima que para os pais é muito difícil, que é o estabelecimento, por exemplo, de limites, né? Que aí vem a questão, como é que eu consigo dizer para o meu filho, tá, que essa é a regra e tem que ser seguida? Sempre, não tem exceção, né? Porque senão eu começo com uma estratégia parental meio emocional, né? E aí eu brinco, a criança fica mais sob o controle de seu humor, de como que você está, do ponto de vista emocional, do que realmente tem que ser feito. E aí pronto, né? Então, hoje a gente tem muitos exemplos, né? Até com uso excessivo de mídia, né? Das crianças, criança que tem restrições do ponto de vista de socialização, que os pais, às vezes, precisam desenvolver mais habilidades sociais e educativas para cuidar e regular o comportamento de parentalidade dele com os filhos, do que a gente trabalhar com as dificuldades emocionais e comportamentais dos filhos. Tanto que a gente sabe que é um termômetro. Você começa a melhorar a parentalidade e os pais dizem, nossa, melhorou. Uhum. Por que melhorou? Né? Porque você também está tendo uma outra interação com seu filho. Então, esse é o termômetro importante. Sim, eu vou até citar aqui, Cris, o Gottman, que é do livro de inteligência emocional de pais e filhos, ele tem um teste lá e ele fala dos estilos parentais, ele fala do simplista, do desaprovador, do laissez-faire, que é o deixa fazer, que é a permissividade, e do preparador emocional, e a gente está falando aí do preparador emocional. Uhum. E ele tem um outro livro que ele fala das meta-emoções, que é, né, eu tô com raiva do meu filho porque ele tá chorando tanto, daí eu sinto culpa, que é uma emoção sobre outra emoção. E ele tem pesquisas interessantíssimas das entrevistas com os pais e da negatividade dos pais com relação a sentir as emoções. Então eles descrevem assim, não,
eu não fico triste, eu só fico às vezes chateado, e aí eu bebo um pouco, negando que sentem emoções. Como se eles fossem, não, eu nunca fico triste, eu não sinto tristeza. E esse trabalho que você está trazendo da importância dessa de trabalhar a parentalidade, porque é isso, se os pais não sabem lidar com as emoções deles, obviamente eles não vão saber educar emocionalmente. Assim como nós, enquanto terapeutas, né? Se a gente não pratica nas nossas vidas, a gente também não tem, não vai saber fazer ali também, né? Então, eu queria só destacar que é uma referência importante né, do que a gente está falando de leitura, e isso, assim, o quanto vai ao encontro do que você está trazendo desse trabalho com os pais, e inclusive, muitas vezes, os alunos falam, Bia, está entrando questões do casal. Questões do casal são questões de parentalidade, e a gente não está falando ali necessariamente de eu encaminhar para uma terapia de casal, mas sim de trabalhar questões de orientação, porque implica na parentalidade. Sem dúvida, sem dúvida. Não, a conjugalidade ou discórdia conjugal, que a gente utiliza muito esse termo, é um fator importantíssimo da parentalidade, sem dúvida nenhuma. E eu vejo hoje, por exemplo, já tem estudos sobre as tipologias de estilos parentais, tem sido assim, bem variada ao longo do tempo, né? Sim. Nós temos até pesquisadoras aqui no país que são de renome nessa área, a própria Paula Gomide, por exemplo, né? Da analista do comportamento. Analista do comportamento, por sinal. E é bem bacana você pensar, né, que eu já vi estudos no PubMed publicados de como, pela pandemia, os pais estão mudando os estilos parentais. Então, pais, por exemplo, que eram mais autoritativos, estão passando a terem práticas, por exemplo, indulgentes ou autoritárias, né? E essa mudança, para você ver o quanto o ambiente adversativo, né, pode mudar um estilo parental consolidado. Isso é importante para que os pais prestem atenção de que, por muito adversativas que sejam as condições ambientais como estamos hoje, isolamento social, restrição social, vivemos em quatro paredes, né? Entre quatro paredes por mais de 1 ano e meio. A importância, eu acho que o que mais está afetando os pais é o esforço que eles estão tendo para manterem rotinas familiares, mais ou menos parecidas com as rotinas antes do dia 15 de março de 2020. Esse é o grande problema. Muitos lares brasileiros tinham essas rotinas. Como as aulas passaram para casa, os empregos passaram também, né, para home office, os pais estão sobrecarregados, né? Saúde mental com bastante comprometimento e ainda os desfechos da morte, né? Da morte, da doença, de tudo isso que entrou em muitos lares brasileiros. Sim. Então, muito cuidado, muito cuidado. Se você já era um pai caloroso, compreensivo, vigilante de uma maneira adequada, né? Razoável, mantinha bom apego com seu filho, comunicava-se com ele o tempo inteiro, explicava o que era certo e errado, regras bem claras, horário de sono estabelecido, horário da refeição estabelecida, até o uso, né, de computadores, celulares, etc. Continue, mesmo na pandemia. Por quê? Porque quando você deixa de implementar essa parentalidade e você começa a abrir todas as exceções possíveis, porque afinal das contas, coitado não tem amigo, coitado não se encontra com ele, só tem, sei lá, uma tela de computador, né, para se socializar, está com saudade da escola, etc. E eu começo, né, a ter uma parentalidade, seja autoritária, seja superprotetiva, seja, sei lá, indulgente ou até negligente, né, que também a gente tem visto isso, a tendência do problema emocional e comportamental é só aumentar. Porque a criança, ela é muito sensível a esse tipo de mudança. E sabe qual é, eu acho, o pior desfecho disso? Recuperar depois a linha de base. Vamos voltar para nosso conceito do início da live, né? Se aquela criança não tinha nada disso, porque realmente era uma regulação parental adequada, e agora está com muitos problemas, a pergunta é, como é que eu retorno? Né? Como é que eu retorno? Porque a gente sabe que a introdução de problemas de comportamento no repertório de uma criança, às vezes é relativamente rápida. Eu não vou dizer que é fácil,
Seria muito leviana falar fácil, mas pode ser muito rápida. Agora, Real. retirar e melhorar, não. Demora muito. E isso até, Cris, pensando assim, o nosso trabalho, né? Às vezes eu vejo assim, a criança volta de férias. É rapidinho para uma, né? Vou chamar aqui de desconstrução, vai, e tem um processo aí para a construção. Então, acho que levar até em consideração que antes da pandemia já os pais tinham um repertório ali para trazer para a rotina, isso pode facilitar a gente retomar, né? A retomada. Mas sem dúvida, assim, você foi falando, eu pensei em várias famílias próximas a mim, enquanto pessoa, ser humano, e famílias do consultório, tanto as que eu já tinha, quanto as que vieram por conta de questões da pandemia, que afetou o desenvolvimento, e muito, né, que você trouxe, assim, existe uma permissividade maior a pode, porque não está vendo os amigos, pode, porque coitado, e aí, assim, desanda a alimentação, desanda o uso de tela, desanda a rotina, fica sem horário, vai dormir tarde. Eu tive criança de 6, 7 anos indo dormir meia-noite, 2 da manhã e acordando 10 da manhã, meio-dia, de virar, né? Porque ficou nessa permissividade, a falta de rotina dos pais, criança que tinha uma rotina muito bem organizada. Então, eu vou aqui responder para vocês. A live sim vai ficar salva. Depois eu pego as referências que eu citei e as que a Cris citou, eu pego com ela, vou colocar num comentário na própria live, tá? Até final da semana, começo da semana que vem, eu coloco essas referências para quem tiver interesse em pegar. Vários comentários aqui, super falando que estão com saudade de assistir você dar aula, Cris te elogiando um monte. Eu queria agradecer todo mundo e te dizer, Cris, perguntar se tem algo que você ainda queira falar, que tenha ficado de fora, que a gente não tenha abordado e que você acha importante a gente falar antes de finalizar. Sim, eu queria, Bia, primeiro, bom, reitero meus agradecimentos aqui pelo convite. Eu posso até passar, né, para depois vocês compartilharem, né, com o público que nos assiste, algumas referências sobre a promoção, né, de saúde mental em escolares. Como é que isso pode ser feito tanto em ambiente escolar como em ambiente familiar com os pais? Porque tem alguns estudos já, inclusive publicados, não na forma de manual, mas sim na forma de diretrizes de como trabalhar com pais e professores. Eu posso te mandar essas duas referências, tá? Que eu acho que seriam muito válidas. Agora, só para quase que fechar, né? A grande mensagem que eu acho, Bia, e o paradigma de tem trabalhado muito com relação a isso, é como é que a gente consegue aumentar a conscientização, né, de pais, de professores e de profissionais da saúde mental, porque nós não ficamos de fora, para que a nossa atuação seja cada vez mais preventiva do que remediativa. Então, muitos de nós podemos fazer uma grande diferença com treinamentos de pais, tá? Em escolas, né? A gente pode oferecer isso para as escolas. Sempre eu coloco entre parênteses, né? Com práticas baseadas em evidências. Isso que é importante, Sempre, né? sempre. E ensaios clínicos controlados não nos faltam para saber quais são as melhores abordagens, né? Para a gente ter essas evidências científicas. Não podemos ir às escolas, não podemos convidar os pais para esse treinamento. Não esquecer nunca das escolas públicas, né? Uma escola pública sempre vai ter em desvantagem, né, com relação a uma escola particular. Por quê? Porque tu tem mais crianças em sala de aula, você tem, às vezes, níveis de instrução dos pais mais baixos que os níveis de instrução dos pais de crianças, né, de escolas particulares. Então, nós, profissionais da saúde mental, poderíamos fazer muito, até trabalho voluntário, em redes públicas, levando, né, para essas escolas, né, para os pais, uma coisa muito simples: como é que eu posso promover a saúde mental do meu filho e como é que eu posso manejar problemas de comportamento do meu filho? Nas duas vertentes. Isso é um trabalho belíssimo. A gente não precisa fazer pesquisa para isso. Você só precisa ir lá levar a informação. Porque se a gente não fizer esse papel social, né, não vai ser
ou seja, exclusivamente no consultório que vamos conseguir, né, atingir a população. E hoje, mais do que nunca, essas lives, uma informação, às vezes até um chat que a gente tem no Facebook, uma resposta bem adequada, acaba ajudando a muitos pais, de uma maneira adequada. Então, eu acho que hoje, em situação de pandemia, eu vejo assim, o cuidado com as crianças é essencial, mas o cuidado parental também. Também. Não podemos deixar de lado os pais, em hipótese alguma. Excelente, querida, a gente encerrar com essa sua fala. Eu ainda vou acrescentar, assim, né, se tiver escolas que nos assistam, abram as portas para a gente, porque quando a gente entra, é tão legal, é tão gostoso trabalhar junto. A gente coloca ali alguém, algum observador, o trabalho com uma criança se amplia para a escola de uma maneira geral. A experiência com escolas que abrem as portas para a gente, tem várias, tem escola que até às vezes a diretora, a coordenadora brinca, Bia, você mora aqui, porque a gente vai ver essa criança lá e tem uma conexão, né? Porque o nosso papel é melhorar a vida dessas crianças e dessas dinâmicas da família, no grupo, com a escola. Então, é excelente a gente terminar com essa sua fala, Cris. Eu vou mandar um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Mandaram vários beijos, obrigada e agradecendo a live. Eu vou dizer de novo, Cris, que eu senti com quase 20 anos atrás, que já faz quase 20 anos Ai, atrás. meu Deus, você tem muito... já estou me sentindo muito velha, Bia. Obrigada, super prazer de estar aqui, muito de verdade. Muito, muito. E até eu me veio assim uma memória de te ver me dando aula e ter esse momento aqui, a gente juntas. E eu desejo que você permaneça presente na minha vida. A gente tá próxima, de certa forma, em vários momentos especiais, com meu livro, com tantas coisas que a gente se conecta e conversa, que eu tenho muito carinho. Então, eu queria agradecer todo mundo que nos assistiu. A Cris é uma pessoa que eu admiro muito, eu te admiro muito mesmo pelo teu engajamento e parte da minha formação, não tenho dúvida nenhuma, que vem do que você me ensinou e do que você traz enquanto pessoa, enquanto professora e quem você é. Então, muito Obrigada, obrigada. Bia. Muito obrigada também para quem nos está assistindo e quando quiserem, né? Super prazer de estar aqui. Eu só tenho a agradecer. Aliás, professor sem aluno não é nada, Bia. Lembra disso, né? E assim, tem muitos alunos que marcaram minha vida. Você sabe que você é uma delas. Então, Muito já com isso te obrigada. digo tudo, tá? Obrigada Obrigada. mesmo. Obrigada para todos vocês. Obrigada, Cris. E é isso, a gente aprende tanto com os alunos, né? E se motiva a estudar Muito. mais, e é muito bom. Então, um beijo muito grande para todos, um beijo para você, Cris. Eu vou pegar as referências, e logo eu coloco ali embaixo nos comentários da nossa live. Um beijo Tá bom. enorme, Tá. muito grande. Obrigada por Super estar com a beijo. gente. Beijo, tchau para todos. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.